Na próxima segunda-feira vai ser realizado em Maringá um evento em comemoração a uma década de Lei Maria da Penha. Vão ser 3 dias de debates, palestras e oficinas. E quem está aqui para falar um pouco sobre esse evento com a gente é a professora doutora Gisele Mendes. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. 10 anos de Maria da Penha. Tem o que comemorar? Bom, tem... Tá funcionando, pode ficar tranquilo. Tem muita coisa que comemorar. Acredito que a própria edição da lei já foi um avanço, né? O fato da lei se firmar como uma lei de defesa dos direitos das mulheres, sobretudo das mulheres que são vítimas de violência em amplo espectro, porque a lei coloca muito bem não só a violência física, né? Mas também psicológica, sexual, moral, patrimonial, por parte dos seus companheiros e companheiras, mas ainda resta muita coisa a ser feita. Então, o Congresso se chama Lei Maria da Penha, Percursos, Práticas e Desafios, porque nós temos muitos desafios ainda pela frente para firmar esse entendimento de que a mulher ela tem que se valer desse instrumento, de outros mais, sobretudo da informação, né? O Congresso é sobretudo para informar de que os direitos dela são iguais aos dos homens, né? A lei ela não vem discriminar o homem, não é nada disso. Ela já teve até a sua constitucionalidade questionada no STF. É uma lei afirmativa, porque historicamente, de fato, o direito das mulheres foi muito desrespeitado, não é? E agora a ideia é fazer com que as pessoas conheçam ainda mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre as estatísticas, como ela vem acontecendo na sociedade, o que falta ainda ser feito. Qualquer pessoa pode participar desse evento? Qualquer pessoa. É aberto para toda a comunidade, não é um congresso de direito. Então, tem muitas profissionais que vão palestrar, que são da área das ciências sociais, da psicologia. Então, é interessante porque é interdisciplinar. E a lei tem essa abordagem mesmo, não só do direito, não só jurídica, né? Começa na segunda-feira, que horas? Na segunda-feira, às 7h30, no auditório da OAB, que fica ali na Juscelino Kubitschek, pertinho aqui, né, da Unicesumar. E na terça-noite, também na quarta-noite, nós teremos palestrantes internacionais que vêm de Portugal, palestrantes da própria Universidade Estadual de Maringá. E durante o dia vai haver oficinas, por exemplo, de yoga, de cerâmica, para que as mulheres possam também se integrar, todas as mulheres da comunidade, enfim, mulheres, homens, crianças, idosos. Nós queremos que todos participem do evento. É pago? Tem que fazer inscrição antes? Como é que funciona certinho? Sim, certinho? é pago pelo site. O site é um pouco longo, assim, mas colocando 10 anos, Lei Maria da Penha já aparece. E as inscrições pelo site, elas já até se esgotaram. Então, a gente está fazendo inscrições na hora também no evento. Quem quiser participar às 7h30 na segunda-feira, pode fazer na hora. E qual que é o valor? São R$50. E assim, a gente vê muito ainda em reportagens, inclusive, teve uma dessa semana, né, que a mulher acaba se intimidando muito ainda. Ela não denuncia por conta de ser ameaçada. Como é que se pode mudar isso? É complicado, porque a própria denúncia da violência física, especialmente da violência física, ela foi questionada, né? Se ela seria uma ação incondicionada, ou seja, a mulher dá início àquele procedimento e não pode mais ser retirado, mas por muitos anos, desde que a Lei Maria da Penha foi editada em 2006, o entendimento dos nossos tribunais é que se poderia retirar a representação, que a gente chama retirar a queixa, né? Mas, na verdade, é a representação. E, com isso, gerava uma debilidade, porque é claro que o companheiro poderia ameaçá-la para que ela retirasse essa representação. Só que o entendimento final do STF, né, que é o tribunal maior que a gente tem, é que realmente isso não depende de nenhuma condição. Uma vez que ela fez a denúncia, ela pode se tranquilizar porque não existe mais a possibilidade de voltar atrás. Isso realmente foi um avanço. Essa coisa de minar a cabeça da mulher ainda é muito presente, né? Sim. De colocar numa situação de menosprezo e de que é o homem que manda, de repente porque é o homem que paga as contas da casa. Sim. É uma violência que não é só física, é uma violência moral também, psicológica. Ela se sente nessa dependência econômica, então ela não pode sair, não que ela queira sofrer violência. As pessoas falam, mas por que ela não sai desse ciclo? Porque ela não consegue, né? Como você bem colocou. Existe uma dependência econômica, emocional também, ela não quer ficar sozinha, ela não quer que os filhos fiquem abandonados pelo seu companheiro, né? Materialmente, afetivamente. Então, ela se deixa ficar naquela situação. Mas é muito importante que as mulheres denunciem a violência. A gente vê hoje em dia que, às vezes, as pessoas falam assim, mas apanha porque quer. Exato, ou um preconceito, né? Para apanhar, ou se ela não denuncia, então porque ela está feliz apanhando. Pois é, e na verdade não é bem isso, não é bem né? isso. Tem toda essa dependência por trás disso que também nós vamos colocar. Por isso que não é um congresso só de direito. Também tem aspectos sociológicos e psicológicos importantes por trás disso, né? E mostrar que, de fato, o melhor caminho é a informação para que essas mulheres se empoderem, né? Como a gente diz, que elas sintam a força que elas têm a partir da edição da lei e que toda a sociedade se conscientize da importância de denunciar, não só as mulheres que são vítimas, né, mas as pessoas que conhecem um caso de violência, elas também podem denunciar. Como eu coloquei antes, o fato da ação criminal e do processo ser totalmente incondicionado significa que qualquer pessoa pode dar parte dessa violência.
Existem denúncias hoje, até ou julgadas ou em andamento, do assédio moral, ou seja, do problema, ou não, só quando apanha que acaba entrando nesse aspecto. É bem interessante, até nós escrevemos, eu e a outra organizadora, a professora Isadora Vieira, um livro sobre o assédio moral, que é essa coisa que você bem colocou, né? Sutil, que não se percebe no dia a dia, a pessoa fica na dúvida, será que eu estou sendo vítima de uma perseguição, de uma violência ou não? Porque a violência que a gente conhece mais é a violência física, e foi por ela que a Maria da Penha sofreu todas aquelas agruras, né? A história dela é terrível, foi vítima de tentativas de homicídio por parte do próprio marido, mas a violência moral também consta da lei. A violência psíquica, moral. Então, ainda que não haja violência física, é possível denunciar. Isso que as mulheres devem conhecer também. O companheiro pode fazer isso com a sua esposa, sua companheira, sua namorada, de uma maneira tão sutil que às vezes ela não percebe, mas ela tem também um amparo da Lei Maria da Penha nesses casos. Às vezes ela fala, mas eu briguei também, ele me xingou e eu briguei também. Ela também é culpada. Acaba se sentindo culpada. Pois é. Mas não é por esse lado que a mulher tem que enxergar, né? Exato, a mulher ela se coloca como culpada da própria violência que ela sofre, né? Às vezes o homem faz com que ela se sinta assim, quando na verdade essa criminalização da vítima a gente chama, né? Então ela é a culpada. Bom, se você é culpada, então você se vira, né? A sociedade não tem que dar atenção para essa situação. É como se ela perdesse os direitos dela. Pois é, exatamente, não é bem isso. Agora, falando sobre a violência moral, uma coisa interessante, existem dados estatísticos que comprovam que, por outro lado, também os homens sofrem muito essa violência por parte das suas companheiras, porque elas não têm a superioridade física, né? Então, não existem denúncias de agressões das esposas contra os maridos, mas a violência moral também existe nesse outro aspecto, né? Essa perseguição, humilhação por parte das ex-mulheres, das ex-companheiras. Então, é uma forma de violência que a sociedade tem que prestar mais atenção, que é importante a gente denunciar. Embora a Lei Maria da Penha, pelo STF, ela só protege realmente os direitos das mulheres que têm a condição do sexo feminino, das transexuais que foram operadas, né? Então, não existe uma proteção para toda a sociedade. Casais homossexuais ainda não é assim. Então, talvez a lei devesse se ampliar para proteger todas as vítimas de violência doméstica em geral, né? E, doutora, é preciso que todo mundo, de uma forma geral, esteja atenta a isso, né? Exato. Quando começa a minar o relacionamento e tentar um domínio e, às vezes, maltratando outra pessoa com palavras, psicologicamente. Né? Com humilhações, isso também é violência doméstica, isso é importante se conscientizar. A violência não é só a violência física, existe a violência patrimonial, né? Quebrar as coisas de um companheiro ou companheira, atirar pela janela, tudo isso, e o próprio estupro entre as pessoas que estão casadas. É possível que haja estupro por parte do marido contra a mulher. Tudo isso a Lei Maria da Penha traz muito bem, mas acho que ainda falta, né, por isso que são percursos, desafios, o Congresso vai mostrar o que ainda falta se solidificar, porque as denúncias em relação à violência física têm crescido, mas as outras formas de violência ainda elas têm que ser mais divulgadas. E a gente pode dizer que falta um pouquinho de proteção também, às vezes, ou seja, ela denuncia, ela volta para casa e ela fica com medo de ser atacada novamente, exato. Né? A lei, ela trouxe uma série de medidas importantes, o afastamento do agressor do lar, um lar substitutivo para essa mulher e os seus filhos, perda do porte de arma, caso o companheiro tenha o porte de arma, o fato de ele não poder visitar os seus filhos, porque isso aproximaria da sua ex-esposa, ou até faria com que ele praticasse alguma forma de alienação parental, né? Que é uma forma de violência psicológica também contra... Só para a gente explicar um pouquinho o que é alienação parental. Alienação parental é uma coisa até que é mais frequente por parte da mulher, é falar mal do ex-marido, né, do ex-companheiro para os filhos. E, com isso, se gera um afastamento, um abismo entre o pai e o filho, ou entre a mãe e o filho. Então, o companheiro também pode fazer isso em relação à mulher. Por isso que é importante, às vezes, que o juiz decrete esse afastamento até dos próprios filhos, se é necessário, né? Então, são medidas que a mulher tem, e ela tem que se valer delas. Em Maringá, nós já temos uma delegacia da mulher, uma vara especializada, né, que é a 5ª Vara Criminal, para atender exclusivamente os casos de violência contra a mulher. Mas, em muitas cidades, isso não existe ainda. Nas pequenas cidades, isso não existe. Então, todos aqueles processos estão misturados por um único juiz atender, um único delegado. A mulher fica sem uma assistência, um amparo específico para ela, né? Muito obrigada pela sua participação. Vamos só lembrar, então, segunda-feira, a partir das 7h30. 7h30 da noite. Sim, no auditório da UAB. No auditório da UAB, que fica na Juscelino Kubitschek, ali perto do Teatro Reviver. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, viu?